Todo mundo sabe o que um GTI de fábrica é capaz, mas não viemos aqui para fazer o comum. É o grande esperado. Aí, E eu acho que o upgrade foi grande. Esse motor foi completamente desmontado por um motivo. Recebeu uma preparação diferenciada. O processo começou e eu tô muito ansiosa para ver o resultado. E mais uma vez aqui no Kojé Capotaria. Olá, pessoal. Olha só o show que ele fez aqui nos bancos do GTI. Não, o top, olha isso. Muito zero, É, ficou novinho, né? E esse banco é legal, ele é diferente, parece que te abraça, né? Exatamente. Um banquinho normal. Meio que um recaro, né? Mais ou menos. É, ele é tipo um recado, né? Gostou, Lu? Ficou bonito? por cima, no final foi lá, né? Muito obrigada, então. Eu que agradeço, Por mais viu? um projeto junto. Ah, então tá bom. Nós vamos continuar. Interior de um carro. Nossa, que a gente faz lá sem um Cojeca, pra mim não existe. Pensa numa ansiedade de ver esses bancos no lugar. Já estamos aqui em casa e os bancos caseiros já tá onde deveria estar. E zero bala, olha isso. Gente, eu amei muito. Muito, muito, muito. Olha como ficou padrão. Eu fiquei muito indecisa entre tirar esse tecido, né, com essa estampa pra colocar um couro ou manter assim. E eu acho que manter assim foi a melhor escolha. O Kojeka arrasou. Arrasou muito. Colocamos ali todos os cintos novos, tava um cacareco o cinto desse, tá tudo quebrado. Como consegue quebrar um cinto, né? Para pensar. Então, é difícil, né? Não é muito fácil. Mas tava quebrado. Aí a gente já trocou tudo. E agora a gente vai colocar aqui os dianteiros. Mais uma vez aqui, só agradecer a perfeição desse banco que o Kojeka entregou aqui, como sempre, impecável o trabalho dele. E lembrando que, se você precisar reformar seu banco, forro de teto, forro de porta, enfim, capotaria em geral, é com o Kojeka. Vou deixar o contato dele aqui na tela, o Instagram também. Ele é de Nepomuceno, Minas Gerais, mas chama ele aí a combinar. Quem for da região, eu sei que fica mais fácil, mas quem for de longe, quem sabe, fica aí a combinar. E outra coisa, o Kojeka tava me mostrando lá que ele tá com um Fusquinha à venda por 14 mil, é um Fusca 83. Ele vai entregar o Fusca todo pronto por dentro, pra pessoa ainda escolher se quer na cor preta ou marrom. Ele entrega top, tudo feitinho por dentro. Só por fora que tá faltando os paralamas e algumas coisinhas, tipo a lanterna e tudo mais. E ele entrega assim o Fusca, por 14 mil. Também quem tiver interesse, chama ele aí. Tá top o Fusquinha, tá todo reformado. Por dentro vai impecável, só por fora que faltam uns detalhezinhos. Vale muito a pena, viu? Eu só não compro porque eu já tenho um carro aí na frente, um carro em mente, então a gente não pode acumular muito. Mas se você tiver interesse, chama o Kojeka aí. Então, próximo passo aqui, pra quem assistiu o último vídeo, viu que o Tatá veio aqui na nossa oficina e deixou o bloco do nosso G3 GTI já todo pronto, os pistões aqui dentro novinhos no lugar, a gente colocou aqui só pra não sujar, né, cair poeira e tudo mais. Tá tudo aqui certinho. E aí, que já tem muita coisa pronta pra colocar aqui. Tipo, o cabeçote, tem mais umas peças ali, os periféricos, tá tudo no jeito. Então a gente vai começar as montagens. Só que dessa vez, quem vai fazer a montagem pra gente é o Tatá. E não a gente mesmo, porque essa coisa de turbo pra mim é tudo muito novo, então eu achei meio pesado a gente ver isso, fazer isso, então preferi terceirizar. O Tatá vai vir aqui montar, então a gente tá esperando ele aqui e vamos ver como vai ficar essa nova mecânica assim, né? Essa mecânica melhorada do nosso G3 GTI. Tô muito ansiosa pra ver certos chevex no meu retrovisor. Nunca verá. O Tatá é foda, o Tatá tem mota. Quer começar logo por esse aqui? Claro, nem sei o que é. Então, é exatamente por isso. É o seguinte,
Esse aqui eu trouxe, é uma FT450. Você já trouxe? Então, por isso que eu tô te... Tá, você já chega assim com novidade desse jeito. É uma FT, aqui estão os chicotes, né? Aqui nós temos uma Nano Pro. Henrique, vem aqui pra você ver. Que legal. E aqui nós temos uma FT450. 450. Isso, Que top, a gente usou uma dessa num Fusca que o Henrique fez. isso. Não que eu entenda muito, mas é bem boa, né? É uma injeção bem bacana. Para o propósito do carro, eu acredito que vai É o ideal. atender legal, é o ideal. É o ideal. E merece, né? O carro tá ficando... O nível que o carro tomou e a proporção que o projeto tomou, eu acredito que isso aqui vai atender muito bem. E é o mínimo que a gente espera, né? Tô ansiosa. Bora. E o Tatá trouxe várias coisas legais. Não preciso falar nada, né? O caracol, o cabeçote, tem várias outras peças aqui. Ele tá ali aplicando uma coisa super diferente na junta, que é algo de cobre. Vamos lá pra vocês verem. Pintando a junta aí, Tatá? Sim. Isso aqui é uma cobertura que a gente faz com o spray de cobre. A intenção disso aqui ele é reforçar principalmente a parte de dissipação de caloria, tá? O cobre ele é um ótimo condutor térmico, né? Então a pretensão aqui é justamente otimizar a função da junta, que é vedar e dissipar essa caloria, trocar essa caloria aqui da região dos cilindros aqui com as galerias de água. Evita queimar a junta, né? Diminui o risco, né? Diminui o risco. Você tava explicando, o calor sai tudo por igual, ao invés de concentrar só em um lugar. Exato. Essa superfície que a gente gera aqui, que como se fosse um cobre pulverizado, ele consegue escoar essa temperatura que é gerado aqui dentro do cilindro para a região, o restante da junta, né? Então ele consegue dissipar, ele consegue diluir essa temperatura. Muito legal, não conhecia. Isso, aí ó, essa aqui é a parte sem cobre, né, que ela já tem uma superfície, podemos dizer, emborrachada, que já promove vedação e tal, só que ela não conduz tanto calor. Poderia montar ela desse jeito, é uma junta original Volkswagen, uma É um junta cuidado de aço, a mais, né? É um cuidado a mais, é um capricho. Lembrando que já aplicando já não pode instalar, né? Tem que esperar por volta de 1 hora que você tá explicando. Isso. Ela não é 100% secativa, né? Ela não fica seca ao toque, mas ela tem um tempo de cura. Entendi. E aí a gente monta ela é semi-secativa. A gente fala que ela é uma semi-secativa. Ela fica esperando enquanto a gente faz outras coisas. Exato. Top. Tá louco, Daí? Polia da hora. Nossa, Daí, que é isso, hein? Você tá ficando chique nos carros, hein, cara? Você tá doido. Nunca vi um AP tão bem montado igual esse. Ainda bem que nós tá terceirizando. É leve, cara, é leve. É leve. Ela é feita com material nobre, né? Você tem ali, obviamente, uma atenção quando vai ser confeccionado. Isso aqui, geralmente, ele é feito com alumínio naval ou 7075, né? Que é um alumínio de alta resistência, baixo desgaste. E bonito. E né? leve, né? E O leve. melhor projeto do canal. Sério Nossa, mesmo. Valeu a cada pena, vez falou. vai superando mais. Eu achei que a gente fez algo incrível na Saveiro Summer. Aí chega um carro GTI aqui pra gente... Não, eu achei que a gente tava no top ali, né? Na Summer. Agora a gente vai subir mais um grau. Eu quero parar por ali. Não tem saúde mental pra isso. Que parar o quê? Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Ué, tudo errado. Esse aí, cara? Esse é o tampão do distribuidor. Ah, tá. Então, como esse carro agora não vai contar com distribuidor mecânico, né, de centelha, ele não vai ter aqueles... A aranha que passa o contato. Isso, exatamente, aquele conjunto rotativo. Isso aí vai em cima dele? Ele vai no lugar do distribuidor. Ah, tá. Você vai tirar o distribuidor fora. Isso, exatamente. Ele sai, ele continua fazendo a função De rodar normal. de rodar, tocar a bomba de óleo e tal, tudo certinho, só que aí ele fica tampado. Essa parte de cima fica tampada. Entendi. E essa haste aqui fica lá no fundo ou ele sai tudo mesmo? Isso, nesse caso aqui, ó, só para vocês compreenderem, ele sai por completo. Ah, entendi. Né? E essa parte aqui, ó, se vocês perceberem, ela é bem semelhante, ó. Então sai essa parte de fato de distribuição de centelha, sensor de rotação, que nesse caso aqui já tá até quebrado, entra esse tampão aqui, ó. E onde que coleta as informações dele? Então, nesse caso aqui, o carro vai ter um upgrade nesse sentido. Né? Ao invés de ter um sensor de rotação aqui, que nós temos, nesse caso aqui, 4 referências, né? Que são essas janelas aqui dentro. Isso. Nós vamos contar agora com o sistema de roda fônica, né? Que é esse sistema dentado aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós teremos 60 referências. Nós vamos sair de 4 Entendi. pra Só pra 60 recapitular, referências. isso aqui é só pra tampar o buraco. Tampar e continuar tocando a bomba de óleo.
Entendi. Ele faz três funções aqui, né? Distribui centelha, lê rotação e faz a transferência de movimento aqui para a bomba de óleo. Entendi. Então tem que ter isso aqui de qualquer forma. que Então, ter ele de qualquer forma. além de ficar bonito, ele vai continuar fazendo a função de... Entendi. Isso. Vai continuar fazendo função de transferência aqui de movimento para a bomba de óleo. E agora nós vamos contar com o sistema de roda-fone. Porque aqui coletava as informação de centelha De lá, rotação. de rotação, agora Isso. vai coletar por esses dentes, vai ter um Esses dentes sensor, aqui, exatamente. um sensor lateral aqui. Isso. Aí ele coleta as informações de rotação aqui, ó. Então fica um sistema muito mais atualizado e preciso, né? Aqui a gente tem muito mais precisão e controle, né? Vou achar a posição dele aqui. Aí, encaixou. Com a letra bem retinho, né? Pra ficar caprichado. Aí aqui agora vai a trava, né? Daiane tava dando uma geral para nós ali. E agora já tá tudo certo. Então, a partir do comando auxiliar, né, que a própria correia dentada roda ele faz a transferência de movimento e toca a bomba de óleo para cá. Isso. Tava o cabeçote 1.8 nele, amigo. Aí, ó. Tudo errado. Ah, não tava certo, né? Não tava certo, não era coerente com o projeto. Né? Tá fazendo tudo novinho, tá fazendo tudo certo desde o início. Né? Então vamos manter nessa linha. Esse padrão. Isso. Padrão Tatá. Calor ficou novo, cara. Aí, ó. O cabeçote é 0 agora. É um cabeçote, obviamente, um cabeçote revisado, 100% revisado, né? Passou por uma descontaminação, limpou tudo, descarbonizou, tem regulagem de válvula, retentor novo. Ó, pra você ter uma ideia, ó. Cabeçote planeado, ó, pra você ver que gracinha que fica. Ó, tá até brilhando, eu tenho um reflexo aqui, cara. Aí, ó. O cabeçote é 0. Olha aí, parece ter... 0. Tem marca de mão. Eu tô olhando de lado que parece ter um CD, velho. Então, assim, Top, hein? muito bem feitinho, assentamento de válvula, tudo conforme. Não tem corrosão, o cabeçote em ótima situação. Não tem rosca espanada, Top. nem nada. Agora, pelo que o Tata falou, a gente precisa dar o torque de 10 quilos. E o paquímetro dele é muito legal. Torquinho. Torquímetro. Isso. Aí, então, de acordo com o que a gente vai fazendo força, ele vai mostrando qual que é a carga que está sendo aplicada. A gente faz força até chegar no 10. Parece que é torquinho digital, né? Eu tô querendo medir a cabeça, o parafuso, paquímetro. Torquinho digital, tá vendo? Apitando? É o O relógio. O Luca me deu um relógio, não sei porquê, mas ele apita de hora em hora. Tirou o alarme dele. Aí, ó. Tá vendo? Tudo ali, então, torqueado. E o Henrique vai demonstrar essa ferramenta aqui do Tata, que é muito, muito legal. Vou travar aqui, como se fosse a cabeça do parafuso. Tá vendo? Essa vareta aqui, ó, ela fica parada. Eu achei que tinha um mecanismo aqui, igual aqueles outros de estalo, de digital, Não, é analógico. fixo. Essa vareta fica fixa e aqui faz tipo uma espécie de mola. Esse aço, ele é próprio para isso. E ele não tem calibragem, na hora que você solta, ele cai no ponto zero certinho, ó. A escala dele é de 14 kg. É, tem que fazer força. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ele entorta, essa barra de ferro aqui, ela entorta. E a vareta fica fixa. Legal, né? Muito legal. Tanto para esquerda quanto para direita ele funciona. Isso aqui, ó, é do USA, ó. Made in USA. Gostou, né, Que Henrique? marca que é isso? Se eu fosse eu, escondia, viu, Tata? Se eu fosse eu, escondia. Não, tem perigo, não. E aquela polia bonita que o Henrique mostrou mais no começo do vídeo já tá aqui no cabeçote. E olha só o capricho do Tata. Eu não ia pensar nesses detalhes, eu nem ia saber que existem esses detalhes. Tava esse parafuso aqui, funcional, mas não tem nada de bonito nele. Agora, olha o que ele colocou. Ficou excelente, ficou nível performance. Os pequenos detalhes aí que valoriza tanto o projeto quanto a montagem, né? Com certeza. É condizente com o restante das peças aí que tá montando, né? Eu até brinquei que o Tata aumentou 50 cavalos. Ficou muito bonito. Fica. Depois que o motor vai tomando Forma. forma, você vê que fica um negócio bem bacana. Fica diferente dos demais. Pra quem tava desanimado com esse motor, agora eu tô bem feliz. É, o motor, aí você vê depois o conjuntinho ali, ó. Ainda tem mais um aqui que fica bonitona. Vou pintar isso aqui agora. Já viu essa técnica aqui, ó?
joga spray. Eu não tinha visto. O Tataco passou pra nós, joga spray lubrificante no alumínio e com a escovinha de aço. Escova aqui. de aço. Olha aqui. Aí vem fazendo isso aqui, tá sujo ainda, né? Nossa, Tá sujo. tá Aí depois, sujo. depois que remover, aí ele fica com um aspecto de novo mesmo. Já Vocês tá vão, tão- vão ver o resultado aí depois. Já tá tão bonito. Ó, nesse vídeo eu acho que a gente merece uma inscrição, porque isso aqui tá um super curso. É, você que quer acompanhar aí projeto de turbo, vai acontecer só uma vez. Você sabia que o Tata era professor do Senai? Sério? Ele parece ser professor mesmo, o jeito que conversa, fala, explica, tem uma calma, fala umas palavras da hora. É estilo de professor, cara. Esse vídeo merece a tua inscrição. Aí, então chegou a hora da gente abrir a tão esperada e tão aguardada cereja do bolo. Falar pra você, Tata, é a parte que eu mais estava ansiosa. É. É pra ver esse caracol. Ó, a caixa é grande. E a turbina é proporcional à caixa, tá? Meu Deus do céu. E ali tava uma turbininha até que pequena, né? É uma turbina até subdimensionada pela litragem do motor, né? Hoje a gente tem turbinas maiores aí, e mais eficiente. Mas a gente fez uma boa escolha, é uma turbina adequada agora para o projeto. Então nós vamos abrir ela aqui, ó. Ó, vem Balado. bem embalada, né? Por se tratar de uma peça bem pesada. Pesadíssima. Ela é bem pesada, acompanha obviamente todo o kit de instalação, vem as juntas aqui do coletor, essa junta redonda grande é a junta do escape, anel de vedação, junta, enfim, tem um manual aqui também, o certificado de garantia, tudo certinho. Tcharam! Aqui é o grande esperado. Aí, ó. Resque. É muito gigante. Bom, pra mim, né? Você já tá acostumado. Bacana, né? Gigantesca. É legal. Eu acho que o upgrade foi grande. Qual que é a principal diferença? Tipo assim, a gente olha, é maior. Bom, primeiramente, o que a gente consegue identificar aqui, além do aspecto externo, o que a gente tem que observar, principalmente uma turbina, é o diâmetro interno, ou seja, o tamanho da hélice dela, tá? Então, se a gente imaginar, por exemplo, se a gente tiver uma referência aqui, por exemplo, com um dedo, né? Aqui tem basicamente 2 dedos. Aqui, ó, se a gente colocar certinho no meio, ela tem ali basicamente 50% a mais de área. O que isso significa efetivamente no carro? Você tem um maior volume de ar que esse carinha aqui consegue deslocar. Entendi. Então ele consegue alimentar melhor, porque pressão, ela é relativa, tá? Não é interessante pra gente ter pressão e não ter vazão, ou seja, volume mesmo de ar. Se ele não consegue gerar esse volume, o carro perde potência. Ele aquece o ar e perde potência. Essas hélices aqui também parece que é mais aberta, tudo voga também. Isso, ela é mais espaçada, né? Ela é mais espaçada. Então se a gente pensar, imagina isso aqui como se fosse um ventilador. Aqui a gente tem um ventilador pequenininho e aqui a gente tem um ventilador grande. Super Imagina aqui, por ventiladorzão. exemplo, aquele ventiladorzinho que você coloca em cima da cômoda e tal, e aqui você tem um ventilador de teto, por exemplo. Então é basicamente isso, ele consegue deslocar muito mais ar. E a parte traseira, que é a parte turbina mesmo, obviamente, que a gente fala, né? Essa parte aqui é a caixa quente, que é literalmente a turbina. Aqui na frente nós temos o caracol compressor, onde comprime o ar. Então nós temos basicamente 2 funções independentes aqui, porém Chama uma... caracol mesmo. Caracol, Caracol Eu achei que era, sei lá. O nome técnico dela é voluta, tá? Não, caracol é mais legal. Mas caracol é um nome mais comercial, um nome mais descontraído, vamos falar assim, que a turma se refere. Caracol quente e o caracol frio. Entendi. Então essa parte é onde passa fogo, tá? Uau. Que sai literalmente, sai fogo daqui. E aqui é onde entra o ar, tá? Legal. Pra ser comprimido. Vem cá pra você ver meu caracol. Gente, meu primeiro projeto turbo, eu tô achando tudo assim, incrível. Isso porque não tá montado e nem funcionando. Mas esse carro funcionando aqui, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ô, Oi, não é por nada não. Esse aqui é o melhor projeto. vai ficar bom, hein? Aqui tava, olha o tamanho. Ó, E aqui vai agora. que diferença, hein? Olha aí. Bem maior, ó. O tanque é pesado? Tenta pegar pra você ver. Não, você vai conseguir, mas olha o peso. É pesada. Nossa. Vai ficar top. Vai espirrar muito, Henrique. Você é petitico.
Ó, 2 horas, né? Começou 8 horas da manhã, já. 2 horas, hein? É trabalhoso? Toda hora apita, a gente sabe que mudou a hora. Verdade. Então tá corrido. Professor Senai, a dica. A próxima dica nossa aqui, ó, eu uso esse silicone aqui, que ele é a base de cobre. Ele tem, de fato, ele tem partículas, micropartículas de cobre aqui, no intuito também de, além de fazer a parte de vedação, né, ele promover também dissipação de caloria. Igual a gente tava fazendo no começo do vídeo, né? Só que era em spray. Isso, e com a junta de cabeçote. Sim. Nesse caso aqui, ó, também outra curiosidade, a gente utiliza nesse sistema aqui, pelo fato de ter bastante geração de calor, as juntas de escape, de coletor de escape e a junta do coletor de admissão, elas também são em alumínio, que é um ótimo condutor térmico também. Além dela fazer uma vedação, ela tem uma resistência mecânica muito boa, ou seja, ela não queimar com facilidade, não romper com facilidade, ela também tem uma distribuição térmica aqui muito bacana. Então, só assim, se a gente parar para analisar, né, desde o início do projeto, é bastante detalhe que tem que ser levado em conta. E aí, como ao todo, fica um projetão. Isso, no conjunto, né? No conjunto fica bem interessante mesmo, de fato. Eu acho que até agora, de todas as dicas que você passou, que eu mais fiquei impressionada foi com a limpeza dessa peça. Henrique, como nós não sabia limpar alumínio? Eu tava falando pra ele, eu pintei uma vez o motor, o bloco do Fusca com spray alumínio. Se eu soubesse disso, cara. Não ficou ruim, mas longe de ter ficado tão bom Olha aí, assim. Olha isso aí, cara. Eu achei que já tava bom. Eu te mostrei aquela hora aqui, daí limpei, pá, né? Tá. Limpou não. Não, e depois ele veio de novo com a Tá parafusadeira, aplicou mais spray e pra finalizar, ele lavou lá no tanque com sabão. Bombril, neutro e bombril. E bombril. Passou. Sabão de barra, né? Como se Sabãozinho for, de igual barra, você né? falou, é como se fosse uma panela, É né? como se fosse uma panela. Pra O cuidado é o finalizar. mesmo. Limpa toda a sujeira que for possível, né? Se quiser, antes de fazer o procedimento de brilho aqui, se quiser jogar um limpa-baú, alguma coisa destinado para limpeza de alumínio, dá para fazer também antes. E por último, a gente desengordura ele, tira esse material que foi utilizado ali e vem fazendo o abrilhantamento aí, né? Vem dando um acabamento. Aí fica desse jeito. Fica um toque muito liso. Fica um aspecto bacana. Vocês têm que fazer em casa. Fica higiênico, não é um serviço higiênico. Bonito. É. Ficou muito legal. Então, basicamente, Henrique, vem com a escovinha de aço. Cadê a escovinha? Ali, ó, peguei, deixa eu te mostrar. Tem vários modelos, né? Tem lugar que cabe essa, tem lugar que é melhor essa. Ó, tá vendo? Aí você vem com um desengripante qualquer. Isso, desengripante. Vem com a escovinha em cima do desengripante e depois faz essa finalização como se fosse uma panela. Isso aí. Basicamente é isso. O cara tem que ser bom pra lavar a louça. Se o cara nunca lavou uma louça, nunca lavou uma Vai panela aprender pra no mãe, carro. vai aprender. Ou você desiste aí, cara. Nossa, isso aqui é a parte mais fácil do projeto. Deus abençoe. Porque a carne não Muito resolve o problema. obrigado, muito obrigado. Vou colocar de cá aqui enquanto tá com a Não, vai cola. esfriar. Não, é porque tá com a cola. Olha, eu acabei de passar a cola. Depois Deixa eu só passa- fechar esse. Depois fechar passa outra. Ele é igual o Come Luca, ele primeiro. não para. O Luca também é assim, ele Esse não para. arroz se esfriou, acabou, já deu, né? Deus abençoe. Bom, agora nós vamos fazer a montagem do coletor de escape. Tá? Montando tudo novinho, né? Tudo certinho. Fazer a aplicação das porcas aqui. Bom, o que precisava ser feito aqui pro motor e pro cofre, tá pronto. Então agora os meninos colocou aqui o bloco na girafa. Nossa, quanto tempo esse carro tava sem o motor, hein? Agora vai. O coração vai voltar pro lugar. Ficou bonito. Cuidado. Nossa senhora, pode até mal. Cuidado pra não pegar no bolo. Do nada o cabeludo aqui, sabadão. Pode descer. Segura ele, mano. Posso soltar? Pode ir? Pode. Vai olhando aí se não vai encostar em nada. Vai encostar aqui, ó. Não, aí não tem problema, pode descer. Se quiser tirar ele, tá bom, muito. É, aqui dá pra tirar. Não, pode tirar. Não, pode descer. Aqui eu vou rotacionar, na hora que ele passar eu já vou embicando. Aí. Vai, vou baixar. Não, as moedas não entram não, né? Nós sofres aí, cara. Nunca foi tão fácil colocar o motor. Aí, deu. Peraí.
Ai, deu. Segura aí. Gente, coisa mais linda. Dá dó até de colocar o óleo, Tata. Pois é, todo limpinho, Tá né? lindo. É, mas graças a Deus o óleo quando vai pôr também é bem limpinho, então vai ficar Agora é o top. cabeçote, então. Agora é o cabeçote. Agora já é o cabeçote. Top. Descer mais ou menos. Torque angular nele, tá? Esse aqui eu utilizo um torque final, não uso torque angular, mas tem um detalhe aqui que é pertinente de repente comentar. Eu faço a aplicação de torque gradativo. Então assim, ó, nesse caso aqui nós vamos torquear o cabeçote com 8 kg, certo? Eu não torqueio ele direto com 8 kg. Geralmente o que eu faço aqui, por exemplo, eu tô fazendo? Torqueio todos com 4, depois eu repasso com 6, depois eu repasso com 8. Entendi. Então, esse é um procedimento que eu adoto. Estava comentando com a Daiane. Pode ter procedimentos que de repente o pessoal julga que não é interessante, mas são procedimentos que servem, que funcionam para mim. Tá? Funciona legal, eu tive bons resultados com esse tipo de procedimento, mas são procedimentos que eu adoto, tá? Mas tem gente que faz diferente também, chega num resultado semelhante aí, ou igual, aí fica a critério de cada um que está montando. Top. Então, primeiro passe com 4 kg, agora ó, com 6 kg, ó. Como esperado, Tata. Vamos ver Lindo. se vai ficar bonito mesmo. Nossa, ficou lindo demais. Que isso, hein? Que isso. Ficou bom, hein? Nossa, ficou a polia. Tudo. Conjunto ficou top, ficou bom demais, bacana, cara. né? Ficou top. Até brilhando, tanto as polias quanto esse aqui, a tampa de válvula, filtro conjunto novo, ficou muito lindo. o bloco com efeito semi-brilho, ficou outro nível, né, cara? Com o motor ali agora no lugar, eu já fico muito mais tranquila de saber que o projeto tá muito bem encaminhado e que projetão a gente tá fazendo esse Gol GTI, hein? Os próximos passos, então, vai ser parte de chicote, conector, também tem que ligar a parte de arrefecimento, né? O radiador, as mangueiras e tudo mais. Então, tem bastante coisa pra fazer, porém é a reta final. Eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar tudo. E se você também tiver, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo por aqui. Então, até a próxima. Valeu!